Olá a todos, eu sou Samira Mascarenhas, oncologista clínica da Oncologia DO Regional Bahia, sou líder da linha de cuidado de oncologia torácica. Estou aqui hoje com o Dr. Sérgio Gessler, pneumologista do Hospital Aliança, e doutora Elisângela Carvalho, líder da radio-oncologia da Regional Bahia. A gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a importância do cuidado multidisciplinar do paciente com câncer de pulmão. Sejam bem-vindos. E já para começar, eu queria pedir para o Sérgio falar um pouco para mim qual que é o papel do pneumologista, no acompanhamento do paciente com câncer de pulmão. Então, a pneumologia ela tem uma função plena na linha de cuidado do paciente com câncer de pulmão, que vai desde o diagnóstico, em geral o pneumologista que recebe esse paciente inicialmente, seja por um achado de exame, seja por sintomas respiratórios, até mesmo às vezes por através de uma realização de um rastreamento de câncer de pulmão com tomografia, e a partir daí o pneumologista vai ser um dos pilares principais no segmento do paciente, para o diagnóstico, ajudando o tratamento, definir o tratamento, cuidando das complicações do tratamento, enfim, o pneumo está desde o começo até o final da linha, participando ativamente desse cuidado. Muito bom. Elisângela, nos últimos anos a gente viu um grande avanço no tratamento do câncer de pulmão e, como o Sérgio falou, existe uma importância muito grande, do acompanhamento multidisciplinar. E eu queria trazer aqui para você um questionamento. Existem alguns pacientes que a gente não consegue operá-los por algum motivo, clínico ou por alguma questão, às vezes até o paciente opta por não operar. A gente tem tecnologia? É possível a gente fazer algum tratamento com radioterapia nesses pacientes? Bem, Samira, na verdade, a radioterapia ela pode ser considerada como tratamento desses pacientes portadores de câncer de pulmão, desde os estadios mais iniciais até os tumores mais avançados, que realmente são irressecáveis, não são tumores possíveis de serem operados. No caso dos tumores, dos pacientes que têm essa doença de uma forma mais inicial e que por motivos clínicos ou por decisão própria não queiram fazer a cirurgia ou não possam fazer a cirurgia, a gente tem sim tecnologia com radioterapia que a gente chama de ablativa, onde a gente faz um tratamento não cirúrgico e com também finalidade curativa. É um tratamento indolor, um tratamento rápido, aos moldes da radioterapia, com uma sessão única até 8 sessões, e com a finalidade de resolver aquele problema daquele tumor inicial. Então, esses pacientes, eles fazem a terapia ablativa, e o que você está me dizendo é o seguinte: a gente pode fazer de 1 até 1 a 8 sessões, a depender da localização e do tamanho do tratamento, e esses pacientes funcionam como se fosse realmente um tratamento cirúrgico. O benefício, é isso que eu queria que você me falasse um pouco. A finalidade do tratamento é curativa, Então, são pacientes que, apesar de não serem submetidos à cirurgia, vão ser submetidos a um tratamento com finalidade curativa e para resolver aquele tumor. Ele não vai precisar de nenhum outro tratamento imediato, durante o seu segmento mais imediato. Então, a finalidade do tratamento, para deixar muito claro, é curativa, é substituir um tratamento cirúrgico. Com certeza. Esse é um ponto importante porque a gente lida com pacientes que eventualmente não são candidatos a uma ressecção cirúrgica, e aí vem o pneumologista nesse papel importante de dizer quem são aqueles pacientes que a gente vai ter possibilidade de fazer uma cirurgia do tipo lobectomia, que é a principal cirurgia que a gente faz nos pacientes com tumores iniciais. A gente pode fazer até cirurgias menores, mas normalmente o padrão é a lobectomia, e acho que o pneumologista também tem um papel importante nessa decisão. O pneumologista também é importante para poder definir se o paciente vai poder fazer ou não a radioterapia também, porque esse é um ponto que a gente também precisa fazer uma avaliação pulmonar bem criteriosa. Mas, Sérgio, 80% dos casos de câncer de pulmão, 80% a 90% dos casos de câncer de pulmão, eles são atribuídos ao tabagismo. E aí, eu queria que você me falasse um pouquinho como é que o pneumologista atua, porque é importante, a gente sabe que os pacientes que continuam fumando, mesmo depois do diagnóstico, e a gente faz um trabalho muito forte no consultório para falar da importância que é largar o tabagismo mesmo após o diagnóstico. Como é que funciona o acompanhamento do pneumologista e a importância do pneumologista nesse cuidado?
Você falou uma coisa importante, que é nós, né? Quer dizer, não é só o pneumologista que tem a missão ou o papel de incentivar ou iniciar a cessação do tabagismo. Então, qualquer médico, todo médico, tem um dever de, ao identificar um paciente que fuma, fazer com que o paciente esteja pronto, ou queira, ou deseje, ou, enfim, possa parar o tabagismo. Obviamente, o pneumologista, ele acaba automaticamente recebendo uma boa parte desses pacientes, pelas doenças associadas ao tabaco no pulmão, mas todo médico deve iniciar essa conversa. Perguntar ao paciente se ele fuma, perguntar o quanto ele fuma e orientar o paciente no processo de parar o cigarro. O pneumologista, à medida que ele identifica esse paciente, que ele orienta o paciente diz que deseja parar de fumar, o pneumologista tem recursos farmacológicos, medicamentosos ou não medicamentosos para orientar o paciente nesse sentido. Obviamente, a gente sabe que o paciente tem que estar imbuído na missão de parar. Nós, médicos, nem pneumologista, nem outro qualquer, tem o poder de fazer com que o paciente pare, induza esse desejo. O paciente tem que estar orientado, através da orientação, entender que ele precisa parar e desejar parar. A partir daí, o médico, o pneumologista ou não, ele pode auxiliar o paciente nesse caminho, que é um caminho difícil, com alta taxa de retorno, não é um caminho fácil, como todo vício. A nicotina é uma droga muito viciante, é uma droga, e isso não é fácil. Mas temos recursos, tanto medicamentosos quanto não medicamentosos, para ajudar ele nessa trilha aí de parar. Acho que é muito importante a gente sinalizar, né, que largar de fumar é muito difícil, né? E acho que, assim, no meu consultório, uma coisa que eu lido muito é com aqueles pacientes que já têm diagnóstico de câncer de pulmão e existe uma cobrança muito grande das pessoas que estão ao redor para poder parar de fumar. Então, eu sempre tento conscientizar a família de que é muito difícil parar de fumar, que a gente vai, de alguma forma, tentar ajudar, né? Seja pelo caminho farmacológico, seja por terapia comportamental associada, que tem um papel muito importante nesse sentido. Mas esse é um trabalho que é de equipe também, né? Então depende do paciente, depende da família, depende da empatia, da gente entender que aquele processo é um vício que é difícil realmente de abandonar, mas que é muito importante abandonar o tabagismo. Então, só para a gente lembrar, nenhuma forma de tabagismo é segura. E agora a gente tem visto muito, Sérgio, tá uma moda, né, especialmente a despeito de ser proibido no Brasil, a gente tem muito vape. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito do hábito de fumar o vape, né, principalmente porque a gente tem visto pessoas cada vez mais precocemente iniciando com vape, isso é um risco muito grande. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. O vaping, ele se tornou atrativo, né? Especialmente para a faixa etária mais jovem, porque ele é um dispositivo em formato interessante, ele é eletrônico, ele sugere tecnologia avançada e parece inocente, mas não é inocente. A gente sabe que aquele líquido não é só nicotina e água, aquilo ali tem mais substâncias que, por vezes, nem sabemos o que tem ali dentro. É um dispositivo ainda proibido no Brasil, que é todo trazido de forma irregular. A gente não tem nenhum controle do que trazem e do que não trazem, além dos riscos inerentes a manter o vício, né, que a nicotina é um vício. A gente sabe que ela pode causar doenças concretas do tecido pulmonar, inflama o pulmão, uma forma muito semelhante a pneumonias comuns, como o Covid, por exemplo. E acabou, infelizmente, essa notícia acabou sendo um pouco encoberta pela pandemia, mas um pouco antes da pandemia a gente estava tendo vários casos fora do Brasil, no Brasil, de uma lesão chamada pneumonite pelo vaping. Isso ficou um pouco encoberto depois, mas os casos continuam acontecendo, inclusive na Bahia, inclusive no Brasil. Existem relatos disso, mas infelizmente é difícil lutar. Ainda existe essa ingenuidade em achar que o vape é inocente, mas não é. Então é uma droga que precisa ser combatida de forma clara. A Anvisa novamente ratificou que não vai ser permitido no Brasil. Isso tem que ser bem combatido pela parte médica, inclusive, pelo corpo médico da Bahia, do Brasil, enfim, de todo mundo. Acho que cabe a todos nós, né, um movimento de conscientização, especialmente da população mais jovem, que está mais sujeita, né, a desenvolver esse hábito.
E acho que é importante a gente tocar nesse tema. Mas, Lica, voltando um pouquinho ali, vamos falar um pouquinho de câncer de pulmão. A gente sabe da importância do tratamento, quando a gente fala, né, o acompanhamento multidisciplinar. A importância desse acompanhamento ela é tão grande que já existem trabalhos mostrando que o paciente que é tratado por um grupo multidisciplinar ele tem melhores resultados, né, do que aquele paciente que é tratado num ambiente em que você não tem a possibilidade de uma discussão multidisciplinar. E eu queria que você falasse um pouquinho para mim dessa importância, de como é que a radioterapia se insere nisso, como é que você entra nessas discussões, nas decisões de tratamento, qual que é o papel do radioterapeuta nesse sentido? Bem, eu acho que é importante a gente entender que uma vez que uma pessoa tem um diagnóstico de câncer, né, especialmente de câncer de pulmão, que é quando a gente está com que a gente está lidando, 80 a 85% desses pacientes já têm uma doença de base, né, como a gente já falou aqui, né, que é relacionada também ao tabagismo. E a gente precisa, inicialmente, desenhar uma linha de cuidado, né, que a gente vai trilhar ao longo do acompanhamento desse paciente. A partir do momento que você tem vários profissionais envolvidos naquela decisão, principalmente inicial, em plano terapêutico, fica mais fácil da gente trilhar nesse plano. Se é um paciente que tem um tumor inicial, que tem uma doença pulmonar que é mais tranquila da gente manejar e que vai para a cirurgia, o oncologista clínico, o radio-oncologista, o patologista, o radiologista, todos eles precisam estar envolvidos no acompanhamento inicial desse paciente, porque pode ser que ele faça uma cirurgia e precise de um tratamento complementar. Pode ser que ele não vá à cirurgia. Então, quando a gente pensa na linha de cuidado desses pacientes de uma forma com todos os profissionais que possam ajudar esse paciente em conjunto, é mais fácil da gente trilhar, como eu disse, esse caminho. E é mais fácil também da gente ir tomando decisões compartilhadas, não só entre esses profissionais, como também com o próprio paciente e a família. Então, assim, como você bem disse, existem estudos muito robustos que falam de que um paciente assistido por uma equipe, eles tendem a ter um melhor desfecho oncológico, né? E esse compartilhamento de informações e de decisões de tratamento pode beneficiar muito esses pacientes. Esse é um ponto muito importante, né? Que no dia a dia a gente sente diferença quando a gente está acompanhando os nossos pacientes. E é engraçado isso, porque às vezes até os próprios pacientes falam, mas eu não vou passar pela radioterapeuta se ainda não estiver na hora de passar, né? Eles próprios sentem já a diferença disso, desse acompanhamento. Mas eu queria tocar num ponto contigo agora, que, assim, acho que é uma coisa que você gosta muito, que é o seguinte: sua profissão, né, sua especialidade, ela lida muito com tecnologia, né? E aí eu queria que você me falasse o seguinte: como estamos na Bahia? Como é que a gente está de tecnologia? A gente está pronto para poder oferecer o melhor arsenal terapêutico para o nosso paciente em recursos? Sim, estamos. A gente tem equipamentos de radioterapia muito sofisticados, muito novos, né, e muito precisos. A gente tem também bons equipamentos, bons não, excelentes equipamentos diagnósticos, né? A gente tem, mais uma vez, essa interface entre radiologia, medicina nuclear, radioterapia, que ajuda a gente a definir os nossos alvos. A gente tem essa interface com a pneumologia, que ajuda a gente a definir o quanto de pulmão a gente realmente pode tratar ou o quanto a gente precisa limitar os tratamentos. E uma vez que a gente opte por tratamentos mais concentrados e mais focados somente naquela área de doença, a gente tem como oferecer aos nossos pacientes esse tratamento com os equipamentos que a gente tem aqui na Bahia, em Salvador, né? Aqui na nossa rede. E é interessante isso, né, Lica, porque a gente vê ao longo dos anos como a evolução da radioterapia trouxe benefício para os nossos pacientes, né? Antigamente a gente fazia muito menos tratamento justamente por conta da área irradiada que a gente não conseguia com a tecnologia definir de uma forma melhor. Então isso é muito importante para que a gente possa oferecer um tratamento mais adequado, né, e de uma forma mais precisa. Então acho que isso é de extrema importância. Sérgio, muito importante para a gente
você falou no início, né? O pneumologista é que, na grande maioria das vezes, vai dar o diagnóstico. E como eu falei, a gente sabe que 80% a 90% dos casos ainda são relacionados com o tabagismo. Então, eu queria que você comentasse um pouco para mim o que é o rastreamento do câncer de pulmão, né? Quando é que ele está indicado, o que é que a gente precisa fazer para rastrear câncer de pulmão, porque a gente diagnosticar mais precocemente significa que a gente vai curar mais pessoas. O rastreamento em medicina implica em você ir buscar uma população de risco, alguma doença. Então, no caso do câncer de pulmão, a gente tenta estabelecer esse grupo de risco e, através de exame, no caso a tomografia, que a gente pode fazer com uma baixa taxa de radiação, buscar identificar essa doença antes que ela se torne clinicamente importante. Então, no caso do câncer de pulmão, a gente sabe que os tabagistas são um grupo de risco. A gente usa uma taxa, digamos assim, pacientes que fumaram o equivalente a uma carteira por dia durante 20 anos, o que a gente chama de 20 anos maço ou 20 maços ano, né, em inglês. Pacientes que pararam de fumar menos de 15 anos, e a gente escolhe uma faixa etária entre 50 e 80 anos aí para a gente rastrear. Então, o rastreamento implica em você buscar no grupo de risco, e esse grupo de risco tem essas características no caso do câncer de pulmão. Obviamente, rastreamento existe em outras doenças também, mas no nosso caso é muito importante que qualquer médico conheça esses critérios, porque não só o pneumologista vai abordar esse doente, o cardiologista, por exemplo, compartilha com a gente o tabagismo como risco para doenças, né? Então, o geriatra é importante, o cardiologista, o clínico geral e o pneumologista, claro, eles fazem parte dessa rede de poder rastrear e identificar precocemente o câncer. Acho que esse é um ponto muito importante que a gente precisa trazer à discussão, né? Daqueles pacientes que fumam, como o Sérgio falou, que tem características de risco para desenvolvimento de câncer de pulmão, esses pacientes precisam fazer uma tomografia de baixa dose, né, para poder a gente detectar mais precocemente essa doença, é uma doença silenciosa, e que se a gente faz o rastreamento, a gente consegue identificar mais precocemente, e com isso a gente aumenta a chance de cura. A gente já tem alguns trabalhos demonstrando isso, e esse é um ponto muito importante. Eu vou falar de mais uma especialidade importante nesse ponto, que é o ginecologista, né? As mulheres vão para o ginecologista anualmente e o ginecologista pode associar naquelas mulheres que fumam o rastreamento com a tomografia, que isso realmente faz uma mudança completa desses pacientes. Então, a gente já passeou aqui por vários campos, né, da interação da pneumologia, da radioterapia e da oncologia. Eu queria agradecer a Sérgio e a Elisângela pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, debatendo esse tema tão importante. E gostaria de convidar vocês a continuar seguindo nas redes sociais, porque existirão outros vídeos.